Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai analisar algo que parece estar cada vez mais perto de acontecer. Uma invasão americana por terra a uma ilha do Irã. Só que a grande questão aqui é, e se for exatamente isso que o Irã está querendo? Pois é, essa é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Porque olha, enquanto a gente vê notícia de bombardeio, tem uma coisa bem mais perigosa rolando por debaixo dos panos. Será que o Irã está, na verdade, armando o cenário, preparando o terreno para puxar os americanos para uma briga feia e causar o maior estrago possível? Vamos entender essa história a fundo. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa olhar primeiro para os movimentos dos americanos. Eles são a primeira peça. E não estamos falando de qualquer coisinha, não. Os Estados Unidos estão mandando uma força de peso para o Golfo Pérsico. E o tipo de soldado que eles estão enviando, isso diz muito sobre o que eles pretendem fazer. Para começar, saca só, a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais, que vem lá de Okinawa, no Japão, são nada menos que 2.200 fuzileiros, uma tropa de elite para ataque anfíbio. Mas não para por aí. Soma isso a 11ª Unidade Expedicionária. Com mais uns 2.500 fuzileiros vindo direto da Califórnia, a gente já está falando de quase 5.000 fuzileiros navais ali prontos para ação. E para fechar o pacote, o Pentágono ainda está mandando uns 3.000 paraquedistas da famosa 82ª Divisão Aerotransportada. Se a gente juntar tudo, dá quase 8.000 soldados de reação rápida. É gente pra caramba. E aqui está o pulo do gato, o detalhe que entrega o jogo. Essa galera não é tropa de ocupação para ficar por lá, são tropas de assalto. O que isso quer dizer? Que eles são treinados especificamente para chegar com tudo, tomar um lugar estratégico e segurar a posição. Isso cheira a uma operação rápida, direto ao ponto, e não uma guerra longa. Beleza. Então, se existe uma força de assalto desse tamanho e com essa especialidade toda, qual é o alvo? Para onde eles iriam? Bom, a lógica aponta para um lugar bem específico, a Ilha de Karg. Pode parecer só uma ilhazinha no mapa, mas essa ilha é literalmente o coração da economia do Irã. Pensa só, 90% de todo o petróleo que o país vende para o mundo passa por ali. É um ponto vital, um verdadeiro funil. E tem uma frase que define isso perfeitamente. Controlar Kargat seria, em teoria, colocar uma faca na jugular econômica do regime iraniano. A ideia parece simples, né? Dá um golpe só, paralisa a economia iraniana e força os caras a negociarem. Parece um plano perfeito. Mas, será que é tão simples assim? É exatamente aqui que o caldo começa a engrossar para a liderança americana. E é aqui que a gente começa a ver os sinais de que o Irã não só está esperando por isso, como talvez esteja contando com esse ataque. O lance é o seguinte, por mais que os bombardeios aéreos sejam pesados, eles não resolveram o problema principal para os Estados Unidos. O regime iraniano continua de pé. E tem um ponto-chave que eles ainda não conseguiram controlar. E qual é esse ponto? O Estreito de Hormuz. Ele continua fechado. Enquanto ele estiver fechado, não dá para falar em vitória. Isso deixa a Casa Branca numa sinuca de bico, ou aceita um empate que soa como derrota, ou parte para cima com tropas em terra. E é bem nesse momento que a possível estratégia do Irã entra em cena. Informações da inteligência americana mostram que o Irã tem reforçado e muito as defesas lá em Karg nas últimas semanas. Eles sabem que a ilha é o alvo mais óbvio. E eles não estão só de braços cruzados esperando, não. Já identificaram novas posições de mísseis antiaéreos, armadilhas nas praias, tanto para pessoal quanto para veículos blindados e uma clara movimentação de mais soldados para a ilha. Eles estão preparando uma recepção nada amigável. Isso tudo nos leva ao ponto central dessa análise toda. O Irã não está se preparando para ganhar uma batalha no mano a mano no estilo tradicional. O plano deles é outro, bem diferente. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Bom, voltando, a liderança do Irã não é boba, eles são pragmáticos. Eles sabem perfeitamente que a tecnologia militar americana é muito superior. Só que eles também sabem de outra coisa. Nessa guerra, eles não precisam necessariamente vencer, eles só precisam resistir e fazer doer. E aqui está a virada de chave para entender tudo isso. Os dois lados têm definições de vitória que são completamente opostas. Para os Estados Unidos, vitória é tomar a ilha, é um objetivo militar. Para o Irã, a vitória é fazer o custo político dessa tomada ser tão alto, mas tão alto, que Washington não aguente a pressão. Então, o que muitos analistas estão dizendo é que o plano do Irã é justamente esse, transformar a ilha de Karg numa grande armadilha.
Deixar os americanos entrarem, causar o maior número de baixas possível e depois usar essas baixas como uma arma política. É a cara da guerra moderna. Cada soldado americano ferido ou morto, cada helicóptero derrubado, cada imagem de combate pesado, tudo isso vira munição política para ser usada lá dentro dos Estados Unidos para minar o apoio da população à guerra. Isso tudo cria um dilema gigantesco, quase impossível para quem está no comando nos Estados Unidos. Uma situação que, sinceramente, não parece ter uma saída fácil ou limpa. As opções que estão na mesa são péssimas. Se o presidente decide invadir e tem muitas baixas, o preço político em casa vai ser altíssimo. Agora, se ele não invade, bom, aí o Estreito de Hormuz continua fechado, o preço do petróleo vai para as alturas e o Irã sai cantando vitória por ter feito a maior potência do mundo recuar. Essa frase aqui resume bem o beco sem saída estratégico onde os Estados Unidos podem estar se metendo. Uma situação onde avançar é perigoso e recuar é humilhante. É a definição de uma armadilha perfeita, onde qualquer passo que se dê parece ser o passo errado. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar a respeito. Como é que se define vitória numa guerra onde o seu inimigo só precisa sobreviver para ganhar? O Irã sabe que no campo de batalha eles provavelmente vão perder, mas eles também sabem que no jogo político talvez só resistir já seja o suficiente. E essa é a essência da possível armadilha iraniana. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!